sou a Bia e esse é o programa Papo de Recreio. Vem comigo! Um ambiente escolar seguro é essencial para o sucesso social e acadêmico dos estudantes. Afinal, segurança é uma condição básica para o aprendizado e a falta dela reflete diretamente no desempenho escolar das crianças e jovens. Os casos de violência na escola representam grandes desafios para o corpo docente e para os gestores escolares. Ainda que esse assunto seja do interesse dos pais e da sociedade em geral, normalmente a instituição se torna o principal responsável, tanto pela prevenção quanto pelo combate à violência. É muito importante falar sobre este assunto. Infelizmente, não falta exemplos de atitudes e comportamentos violentos em instituições do mundo todo. Brigas entre estudantes ou com professores e funcionários, vandalismo e destruição do patrimônio escolar, agressões verbais e físicas e até mesmo consumo de drogas. Isso também se espalhou para os ambientes virtuais e foi aí que surgiu o cyberbullying, que são agressões verbais, humilhações e calúnias na internet. Diante de uma realidade que precisa sumir de todas as escolas, o nosso programa vai apresentar alternativas para prevenir e combater toda e qualquer violência no espaço escolar e no mundo. A violência escolar é um fenômeno preocupante no Brasil. Tem se agregado e assumido diversas formas nas escolas, fazendo-se necessária uma investigação das perspectivas sociais, políticas e psicológicas, para que se possa ampliar a compreensão e fazer-se uso do pensamento crítico sobre essas questões. Para dar o primeiro passo no combate à violência, é necessário envolver a comunidade escolar e juntos criar um comitê de prevenção e combate à violência. Mas não se esqueçam, o primeiro passo é o diálogo. É papel da gestão da escola instruir a comunidade escolar, especialmente os estudantes, para identificar casos de violência com alternativas eficientes na prevenção e tratamento do problema. Isso porque os estudantes estão nos intervalos, nos banheiros e em outros locais que os adultos não têm acesso. Eles sabem quem foi excluído de uma festa ou quem está sofrendo uma agressão nas redes sociais. O comitê pode realizar campanhas, palestras, atividades preventivas, jogos colaborativos, vivência entre os alunos, rodas de conversas e ações educativas. Segundo uma pesquisa coordenada pela socióloga Miriam Abramovay, da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais Flaxo, Ministério da Educação MEC e a Organização dos Estados Interamericanos OEI, a violência verbal ou física atingiu 42% dos alunos da rede pública. O estudo foi realizado entre janeiro e novembro de 2015 e ouviu 6.709 estudantes, de 12 a 29 anos, em 7 capitais brasileiras: Maceió, Fortaleza, Vitória, Salvador, São Luís, Belém e Belo Horizonte. O colega foi agressor em 65% dos casos. Contudo, 15% dos entrevistados relataram terem sido vítimas de professores. A lista de violências praticada inclui ainda o cyberbullying, 28%, furtos, 25% e ameaças em geral, 21%. Precisamos mudar essa terrível realidade. A violência nas escolas tem matado estudantes e professores. Basta! A Lei nº 13.185, em vigor desde 2016, classifica o bullying como intimidação sistemática, quando há violência física ou psicológica em atos de humilhação ou discriminação. A classificação também inclui ataques físicos, insultos, ameaças, comentários e apelidos pejorativos, entre outros. Vale destacar que a lei também trata do cyberbullying, no parágrafo único do artigo 2º, ao disciplinar que haverá intimidação sistemática na rede mundial de computadores quando, para depreciar a vítima, incitar a violência ou adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial. Informações como estas precisam estar em evidência nas aulas e corredores das escolas. O estímulo a práticas saudáveis como prática de esporte, corrida, atletismo, futebol,
vôlei, basquete, judô, capoeira. Jogos de tabuleiro, dama, xadrez, trabalhos manuais, crochê, tricô, bordado, pintura, aulas extras, culinária, jardinagem, idiomas, música, yoga, meditação, teatro, reforço escolar, atividades educativas, simulados, oficinas pedagógicas, gincanas, competições acadêmicas, projetos educativos online, apresentações culturais, visitas de campo. A prática de atividades extracurriculares faz com que os estudantes ocupem-se de forma saudável, o que pode ajudar a evitar o bullying e a violência na escola. Estimular o diálogo é fundamental para romper com a violência. Portanto, o docente que for mediar conflitos precisa entender o seguinte: o docente coordena reuniões conjuntas ou separadas com os envolvidos em conflitos para construir, com eles, uma solução. Para isso, é necessário se manter imparcial e não julgar. Não cabe ao mediador impor ou sugerir um desfecho, mas facilitar a comunicação para que ela seja direta, satisfatória e, assim, praticar a empatia e tentar entender o universo de cada pessoa. Para tal, estimular palestras e rodas de conversa sobre uma comunicação não violenta pode educar para o diálogo em vez de brigas. Incentivo à afetividade, formação de grupos de ajuda composto por estudante é um importante passo para o combate à violência e é um ótimo exemplo de uma gestão democrática. As escolas que adotaram a prática de assembleias com os estudantes para debater problemas que vão do bullying ao bebedouro apresentam resultados favoráveis ao bom desempenho escolar e à ausência de dados referentes à violência. Ou seja, a participação dos estudantes é fundamental no combate à violência. Agora, vamos para o nosso quadro Papo Reto. Falando com quem entende do assunto, vamos saber o que as escolas da rede estadual de ensino estão fazendo para o combate à violência no ambiente escolar. Oi, gente, tudo bem? Bom, eu queria falar com vocês hoje sobre a importância da gente discutir como prevenir e enfrentar a violência dentro das nossas escolas. Infelizmente, hoje, essa é uma realidade. Várias pesquisas mostram que a maioria das escolas do nosso país enfrentam situações diversas de violência, que vão desde bullying, ameaças entre os alunos ou entre os alunos e também os professores, né, situações de agressão física também, ou mesmo roubos, furtos. E há também a questão da violência do lado de fora da escola, que muitas vezes acaba chegando no ambiente escolar. O que a gente tem discutido bastante é que é muito importante cada um de nós, sejamos nós alunos, né, estudantes, professores ou parte do corpo técnico que trabalha dentro dessa escola, que a gente passe a compreender o espaço da escola como um espaço de proteção, né? É importante que a gente consiga trazer para dentro desse espaço aqueles que estão do lado de fora. Então, vocês que são alunos também podem nos ajudar a identificar colegas, né, pessoas na sua comunidade, no seu bairro, que deveriam estar na escola e não estão. Trazê-los para conviver nesse espaço é também uma forma de ajudar a proteger. Uma outra estratégia é pensar em como a gente deixa esse espaço muito mais amigável, muito mais tranquilo, muito mais seguro. E a única forma de se fazer isso, com certeza, é através do diálogo. A gente precisa falar sobre esses temas que nos atrapalham, sobre esses temas que nos incomodam. Então, o que gera, por exemplo, uma situação de bullying? O racismo, a discriminação, o não se importar com o outro, muitas vezes. Então, é sobre isso que a gente precisa discutir, né? Então, é importante que a própria escola, que a própria política de educação, ela se prepare para falar desses assuntos, para ouvir e escutar também o que os alunos têm a dizer sobre isso, mas também é muito importante que os próprios alunos coloquem o que estão sentindo, falem das suas expectativas e criem, talvez, eles próprios, os seus próprios grupos para discutir esses temas. Quando a gente dialoga, a gente consegue evitar que muitas situações que hoje são pequenas acabem se transformando em coisas
que vão gerar, né, muitas situações mais graves de violência. E também a gente sabe que hoje muitos dos alunos, muitos dos estudantes estão sentindo a necessidade de ter um apoio psicológico também, né? Por toda a pressão que vivem na vida escolar, por toda a pressão que situações de violência externa ou doméstica também colocam na sua vida. Então, se você precisa também desse tipo de apoio, se precisa conversar, se gostaria muito de ser ouvido, né, de ter algum tipo de orientação, eu vou deixar uma dica aqui com vocês. A gente tem um serviço no Unicef, que é feito também com vários parceiros, que é o Pode Falar. É uma plataforma, você vai lá na internet, né, pode colocar no Google, Pode Falar Unicef, ou então vai direto na plataforma, podefalar.org.br, e aí lá você vai encontrar pessoas especializadas, profissionais, que vão poder te ouvir. Com certeza, esse tipo de conversa, esse tipo de apoio pode evitar que você continue vivendo situações de violência ou que acabe também sendo um gerador de violência no ambiente escolar. Então, esse tipo de serviço está disponível, né? A gente tem, além do Pode Falar, uma série de outras coisas que vários parceiros oferecem e a própria escola também deve oferecer. Então, fiquem à vontade para usar e vamos tentar todos juntos criar esse ambiente, né, de proteção, de trabalho conjunto dentro das escolas. Muito bom saber o quanto nossas escolas estão atentas à cultura de paz e da comunicação não violenta com iniciativas fundamentais na formação dos nossos jovens. Depois de todas essas informações, vamos ouvir os nossos estudantes. O que fazer diante de uma situação de violência na escola? Como os estudantes devem se comportar? Como reagir ao cyberbullying? O que fazer caso alguém na minha escola sofra esse tipo de violência? Nossa turma está atenta e quer saber. E aí, especialista, agora é com você. Bom, mas o que fazer então quando tem uma situação de violência dentro da escola? A primeira coisa é a gente pensar que não estamos sozinhos. Se você está sendo vítima de qualquer situação de violência, pense primeiro em quem é que naquele ambiente, naquele espaço pode te ajudar, né? E normalmente podem ser os próprios amigos, mas é muito importante que a gente leve essa situação ao conhecimento da própria escola, seja através de um professor, seja através da coordenação pedagógica, do próprio gestor da escola ou da ouvidoria, né? Esse tipo de canal em que a gente possa manifestar isso e buscar ajuda. As situações de violência, elas podem variar muito. Então, a gente pode ter desde uma situação mais grave acontecendo naquele momento e que precise, sim, de uma intervenção até de uma autoridade policial, mas a maioria das situações, elas vão acontecendo ao longo do tempo, né? Elas vão se agravando, então é importante que a gente busque fazer esse diálogo dentro da escola. E falando mais especificamente do cyberbullying, que era uma outra questão que tinha sido colocada por vocês, é muito importante que a gente manifeste para o outro a nossa discordância, né? O nosso incômodo com aquelas coisas que estão sendo ditas, com aquelas coisas que estão sendo postadas nas redes sociais. É importante que a gente diga para aquela pessoa que aquilo nos incomoda e que ela deve parar. Se isso não for suficiente, se isso já aconteceu, se você já disse que não quer, que não está gostando daquele tipo de situação e aquela pessoa continua fazendo isso, é importante registrar esses fatos, fazer prints, né, de conversas, de ameaças, enfim, daquilo tudo que está acontecendo ali, que está te incomodando também, e levar, da mesma forma como eu falei no começo, levar ao conhecimento da própria escola, levar ao conhecimento daqueles que podem tomar providências. E sim, devem ser tomadas providências, né? O próprio aluno que está cometendo cyberbullying, ele deve ser chamado para se explicar, para se retratar, né? Para se comprometer a não seguir com aquilo. E isso precisa ser um compromisso da escola, da família, dessa pessoa que está fazendo cyberbullying, mas também precisa ser compartilhado, discutido com quem está sofrendo. Então, repassando, né?
Ninguém é obrigado a suportar situações de cyberbullying. Você deve manifestar que você não concorda, não aceita, não gosta. E se a pessoa não parar, é importante buscar a escola para fazer essa discussão e essa mediação e até, se for necessário, chamar outras autoridades, como, por exemplo, o Conselho Tutelar e talvez até a polícia, dependendo, né, do grau de gravidade desse cyberbullying, certo? Mas é isso, vamos juntos tentando criar mesmo esse ambiente mais legal de convivência, né? Não existe uma sociedade boa de se viver que seja cheia de situações de violência. E se a gente começa com isso dentro da escola, com certeza a gente vai ter que viver com isso o tempo inteiro fora na sociedade. Você sabia que em nossas escolas já existem ações de combate à violência? Conheça uma delas em nosso quadro Papo Nota 10. Bem, a nossa escola trabalha o combate à violência através de ações como palestras e rodas de conversa, onde debatemos temas que são muito comuns no dia a dia de muitos adolescentes, como bullying, problemas socioemocionais, questões de gênero, dentre outros. Nós fazemos tudo isso através do apoio de organizações parceiras, como a UAB, a equipe multiprofissional da SEDUC, universidades e a Secretaria de Segurança Pública. Que maravilha, hein? Parabéns pelo trabalho. Nossos estudantes são nota 10, não é mesmo? E aí, gostou do nosso tema? Quer saber mais? Acesse a nossa rede social que está aqui na nossa telinha e fique por dentro de todos os assuntos que bombam do recreio à rede social. Até o próximo Papo de Recreio. Tchau, tchau! O docente coordena. Flaxo. Ai.